meus alunos do 7º ano. Hoje nós vamos continuar a nossa aula o corpo na arte, né? Está na página 144, 146 até a 148, e hoje nós vamos fazer a correção dos nossos exercícios e vamos também tratar de dar a resposta ao desafio que nós lançamos na aula passada. Bem, então dentro do nosso, da nossa atividade, está aqui a atividade passada na aula anterior. Com base na nossa aula, resolva a questão localizada na página 144 a 148 do segundo módulo. Vamos ver o que essas questões pedem. Está aqui. A primeira questão trata do seguinte: na concepção do crítico de arte Herbert Rieder, qual a diferença entre o conservadorismo e o reacionismo no contexto da arte? Então está aqui a resposta, tá? O conservadorismo objetiva conservar a arte, bem como promovê-la por meio de aparelhos culturais, como museu e outras instituições culturais, públicas ou privadas. Já o reacionismo, tá, relaciona-se ao ato de não se aceitar determinada arte, além de reagir contra ela de maneira agressiva no intuito de destruí-la. Tá? A questão 2 é uma pergunta. Por que, de acordo com o conceito de Herbert Rieder, o reacionismo pode dificultar o entendimento das obras de arte que trazem o corpo tanto como temática quanto como suporte? Olha só, a resposta mais adequada seria essa. O reacionismo, de acordo com Rieder, pode dificultar o entendimento de uma obra de arte que envolve o corpo humano dentro do contexto sociocultural no qual ela foi desenvolvida, o que limita o debate em um campo amistoso e produtivo de troca de conhecimento. Tá? Já a questão 3, por que no judaísmo a representação do corpo era proibida na arte? Bem, porque o homem, para o judaísmo, era considerado a imagem e semelhança de Deus, não sendo permitido, portanto, a sua representação na arte. Tá? É um preceito da religião judaica não fazer representação de pessoas. Bem, 4. Que diferença de representação artística do corpo foi marcante entre a Idade Média e o Renascimento? Está aqui a resposta. Ao passo que na Idade Média a figuração, sobretudo de entidades sagradas, era utilizada uma vez que se separava claramente as instâncias sagradas das terrenas e, portanto, não poderiam ser realistas. No Renascimento, com o humanismo, a arte retornou aos padrões clássicos, tá? Pelos quais a forma humana perfeita passou a ser representada de maneira mais naturalista. A questão 5, está pedindo o seguinte: de que maneiras o corpo pode se relacionar com questões artísticas contemporâneas, conforme estudado nesta unidade? O corpo, na arte contemporânea, tanto na forma de ser representado quanto o usado como suporte, exprime as questões do ser humano contemporâneo. Assim, estabelece diferentes relações com a arte. Vou aumentar um pouquinho para a gente ver, tá? Podendo transformar-se em um instrumento político que exprime angústias e também denúncia, tá? Sofrer riscos de acordo com a proposta artística escolhida, submeter-se ou valer-se de tecnologia para criarem-se outras formas de se vê-lo, tá? E estreitar relação direta com o ambiente no qual atuará artisticamente. Bem, aí depois nós temos aí já na outra página, aqui no caso na página 146, tá?
tem aqui uma questão, é o corpo na arte. Representação figurativa do corpo humano. Egito Antigo, representação segundo o princípio do ângulo de maior visibilidade. Tá? No Egito era assim, tronco de frente, pés e o rosto de lado. Né? Judaísmo, representação do ser humano era proibida. Na Idade Média, a representação, no caso, passou a ser estilizada. No Renascimento, já mudou para naturalista. No modernismo, o corpo humano passou a ser representado de forma subjetiva. Tá? Então, o corpo artístico como instrumento político, nós temos aí dança contemporânea, que é o corpo a serviço de denúncias e inquietações. Tá? Quanto ao risco corporal, a dança contemporânea e performance, os artistas ficam sujeitos a riscos físicos incontroláveis. Quanto à tecnologia a serviço do movimento corporal, tá, nós temos a multiplicação e ampliação da imagem corporal. E na dança, né, no caso o site Specific, tá, a relação direta entre corpo artístico e ambiente. Tá? E dentro das atividades para finalizar, tá, nós temos algumas perguntas. Vamos ver que perguntas são essas. Que acontecimento ligado à falta de saneamento básico e más condições de higiene causou a morte devastadora de grande parte da população europeia? E por que esse acontecimento fez retroceder as experimentações artísticas do proto-renascimento? Vamos lá. Aqui está falando, né, de uma pandemia que aconteceu, chamada pandemia da peste negra, a qual foi entendida pelos europeus como um castigo divino, tá, em razão do afastamento do lado espiritual e o apego à matéria, aos prazeres do mundo material. Com isso, houve um retorno na arte ditada pelos rígidos padrões determinados pela Igreja Católica. A Igreja Católica, né, como estavam representando de forma estilizada os santos e os anjos, coincidiu de acontecer essa peste negra e houve um retrocesso na arte às formas antigas, achando que fosse um castigo. Né? Bem, escreva um texto comparando, em linhas gerais, a pintura bizantina, a experimentada por Cimabue e a feita por Giotto, em termos de representação figurativa e de volume. Vamos lá. Na pintura bizantina, a representação das figuras humanas era feita de frente e estilizada, com a obra verticalizada, no intuito de sugerir espiritualidade, uma vez que estava a serviço da Igreja Católica, inclusive com recurso doutrinário, já que a maioria da população era analfabeta. Nela não há recurso da perspectiva e nem volume, e a cor dourada, que remete ao ouro, era usado em larga escala. Cimabue experimentou em sua pintura a sugestão de volume nos elementos secundários, mantendo mais intactas as figuras sagradas, aos moldes da arte bizantina, de maneira estilizada. Por fim, Giotto pôde avançar nas experimentações, passando a representar mais horizontalmente, o que sugeriu profundidade. Os corpos, feições e gestos, mesmo os de figuras sagradas mais humanizados, e com modelagem e volume, apesar de ainda conservar alguns aspectos medievais, como a preferência pelo dourado e a arquitetura não parecia com o real. Tá? Bem, depois a gente tem, né, na próxima página, né, uma outra questão, tá, que pergunta o seguinte: se Lassos, né, era considerado um compositor, que está falando do Orlando de Lassos, era considerado um compositor do Renascimento tardio, período também conhecido como maneirismo, por que sua expressão própria é comparada pelo regente belga
a de artes visuais da Alta Renascença e não dos maneiristas. Tá, vamos lá. As composições musicais maneiristas não foram acometidas pelo afetamento imitativo, como ocorreu nas obras visuais. Assim, a música sacra do Renascimento tardio conservou a discrição e a harmonia clássicas encontradas nas obras da Alta Renascença, bem como a expressão própria no processo criativo, o que nos sugere, que Ravel ressalta em Laços o fato de suas obras musicais carregarem consigo a expressão de seu criador, ainda que os procedimentos artísticos usados pelos compositores maneiristas fossem os mesmos. Tá? Bem, depois a gente tem uma questão sobre arte popular, né? Vamos ver o que ela pede para a gente. As formas de arte popular com frequência ultrapassam seu contexto original de produção e se perpetuam em manifestações artísticas bastante posteriores. Um exemplo disso pode ser visto na exploração dos elementos da comédia dell'arte pelo dramaturgo Ariano Suassuna. Em sua peça teatral O Alto da Compadecida, de 1955, já adaptada para a televisão e depois para o cinema, Guel Arraes, no texto ambiental do Nordeste brasileiro, João Grilo e Chicó, os pobres empregados de um rico padeiro, a esposa alimenta o cachorrinho de estimação com um bife passado na manteiga. Tá? Para o desespero da dupla de funcionários esfomeados, que recebe não mais que pão e água. Quando o animal adoece, o ardiloso João Grilo enxerga ali a oportunidade perfeita para se vingar dos patrões exploradores e, ao mesmo tempo, ganhar algum dinheiro. Para tanto, convence o sonhador inocente Chicó a auxiliar nos planos que darão origem a toda uma espécie de confusões. Com base nesses dados, explique quais personagens da comédia correspondem aos personagens João Grilo, Chicó e o padeiro. Nessa peça, a dupla de protagonistas, João Grilo e Chicó, desempenha o mesmo papel que o de Zanes da primitiva, da comédia primitiva. É possível associar João Grilo ao primeiro, o Brighella, em razão de seu perfil combativo e insolente. E no caso ali, além de predisposição à trapaça para se vingar dos patrões, Chicó, por sua vez, pode ser aproximado, segundo Zane, a Arlequim, por ser ingênuo e estar sempre com fome. A dupla se opõe à figura do padreiro, vítima de uma sucessão de tramóias, arquitetada por seus empregados, e que, por esse motivo, pode ser associado ao Pantaleão, comerciante veneziano enriquecido que na peça de Suassuna é transformado em um rico padeiro nordestino. Bem, então com isso a gente fez aí a nossa correção dos exercícios, E agora a gente vai passar para a resposta do nosso desafio. Na aula passada, nós tivemos um desafio que pedia o seguinte, anunciava o seguinte: com base no assunto de nossas aulas, estaremos apresentando a partir desta uma série de desafios. E os alunos que alcançarem êxito no cumprimento serão pontuados pelas tarefas pedidas. Pesquisem sobre essa imagem e respondam na atividade de dúvida, a resposta. Qual o nome dessa obra? É uma obra de pintura italiana. E o seu autor. Bem, então a obra que eu coloquei, foi essa daqui, E vocês teriam que pesquisar e dar a resposta dessa obra. Vamos ver qual que ficou? Bem, essa obra, ela se chama A Criação de Adão, Ela foi pintada por Michelangelo Buonarroti, aproximadamente,
entre 1508 a 1515. Ela está no teto da Capela Sistina, em Roma, né? É um afresco, uma pintura feita pela técnica do afresco. Ela mede 2,80 por 5,70 e é uma cena que representa o episódio de Deus quando cria o primeiro homem, que é Adão. Então Deus está representado por aquele senhor de barba branca e Adão aqui sentado, quando ambos estendem, né, a mão um para o outro, sem que os seus dedos se toquem, né? Então é a criação de Adão. Quem respondeu correto teve sua pontuação atribuída. Então, por hoje é só. Até a próxima aula e um abraço para vocês.